Olá, tudo bem? Me chamo Rafael, executivo de contas da Fractal, e estou aqui mais uma vez para um webinar junto com vocês, mas agora com o tema de dominando a gestão de ativos em usina fotovoltaica. E hoje estamos com os nossos amigos, convidados e clientes da Casa Forte Energia, Henrique e Rafaela. Sejam muito bem-vindos. Prazer enorme tê-los aqui. Olá, pessoal. Obrigado pela participação e o convite. Obrigada, pessoal. Obrigada, Fractal. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Bom, pessoal, hoje, né, a gente vai tratar alguns temas, né, e primeiramente apresentar um pouquinho mais sobre os nossos convidados, né, Henrique e Rafaela, e falando sobre a agenda a gente vai discutir. Lembrando que sempre ao final das nossas webinars, né, temos as nossas perguntas e respostas, tá? Caso alguma surja durante a apresentação, a gente também pode ir respondendo pelo YouTube aí no chat, ou aqui mesmo ao vivo com vocês, tá? Vamos lá então, pessoal. Olá, pessoal. Chamo-me Henrique Mendes, sou gerente de operações da Casa Forte Energia, tenho experiência em implantação e operação de projetos de energia renováveis. Minha formação, sou engenheiro eletricista, tenho pós-graduação na área de gestão de projetos, energia renováveis e clínica geral. Tudo bem, pessoal? Chamo Rafaela Barros, sou supervisora de operações e manutenções das usinas fotovoltaicas da Casa Forte. Minha experiência em implantação, manutenção e monitoramento e com foco na análise de performance das usinas. Tenho formação em engenharia elétrica e técnica em eletrotécnica. Perfeito, obrigado pelas apresentações, tá? E agora vamos dar início aí aos temas, aos nossos debates aqui da nossa webinar. Bom, agora o Henrique vai falar um pouquinho, né, sobre a Casa Forte, né? E aí, para que vocês conheçam um pouquinho melhor, Henrique, fique à vontade. Obrigado, Rafael. Falar um pouquinho sobre a Casa Forte Investimentos, é uma empresa que teve sua constituição, né, em 2009, voltada para investimentos, projetos hidrelétricos em Santa Catarina e projetos eólicos na Bahia, totalizando, né, mais de 100 milhões de investimentos. Em 2019, iniciou na área de energia solar, com implantação de algumas usinas no estado de Minas Gerais, né, totalizando 10 megawatt-pico, um investimento inicial de 45 milhões. Né? Essas duas usinas estavam voltadas para o cliente da Claro. E em 2019, a Casa Forte Investimento lançou o Fundo Solar 1, né? O Fundo de Investimento Solar 1, com foco em geração distribuída e com plano, né, planejamento estratégico até 2024. Então, esse fundo totalizou 40 megawatt-peak, distribuídos nos estados de Alagoas, Ceará, Minas Gerais, Pará, Pernambuco e Piauí. E com o sucesso desse primeiro fundo, foi que a direção, né, iniciou a criação do segundo fundo, que é em 2022. Então, com essa criação do segundo fundo, a gente conseguiu mais 60 megawatt-pico, né, voltados para o estado do Ceará, Pará, Pernambuco e Piauí. Então, falando um pouco mais sobre os projetos da Casa Forte, voltado para a área de geração distribuída, né? Nossos projetos hoje em execução e em funcionamento, está distribuídos nos estados do Piauí, Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Pará e Ceará. O de Ceará está em destaque, é justamente que está em construção, onde para esses projetos, né, pertence tanto ao Fundo 1 como ao Fundo 2, uma capacidade de 52,5 megawatt-peak. A soma dos dois fundos é um total de 120 mega até a previsão até 2024. Né? Perfeito. Obrigado aí para explicar um pouquinho sobre a Casa Forte, né? E agora, né, um pouquinho aí da nossa agenda já, né? A falar um pouquinho sobre a nossa solução, né? Como que a Fractal entrou aí na vida de vocês, na Casa Forte, processo de implementação, né? E depois, no final, a gente começa com as nossas perguntas e respostas, tá bom? Vamos lá, então.
Vamos lá. Iniciamos, né, um processo de organização, a parte de gestão de ativos na Casa Forte, em mais ou menos em meados de novembro de 2021. Então, foi realizada uma pesquisa de mercado, onde houve a contribuição de alguns players e parceiros da Casa Forte voltado à parte de gestão de ativos. E com, vamos dizer assim, essa conversa, né, que houve, a gente decidiu apresentar à direção uma solução para a parte de gestão de ativos e manutenção e operação nas nossas usinas. E com isso a gente teve um apoio de um professor, uma pós-graduação que eu estava realizando, onde foi apresentado a Fractal, né? E aí entrei em contato com o Rafael. O Rafael foi muito atencioso com a gente e concedeu para a Casa Forte uma versão demo por 30 dias para a gente fazer uma experiência. E com essa experiência a gente obteve um resultado muito importante, que foi uma das decisões, né, um dos itens para a tomada de decisão junto à diretoria da Casa Forte. Perfeito, perfeito. Vale salientar aos ouvintes, né, aos nossos espectadores, né, que em muitos casos o lead, né, antes da tomada de decisão, ele quer conhecer a Fractal e trabalhar com ela antes da tomada de decisão, iniciar pagamentos, o que eu acho muito correto. E nós aqui como Acaute, né, acompanhamos esse processo, né, durante esses 30 dias com dúvidas, temos cursos EADs também, né, e aí, junto com a Rafaela, a gente vai trabalhando, vai respondendo, tiraram as suas próprias conclusões, e eles tiram as próprias conclusões, a partir daí se fecha um contrato, né? Em muitos casos, assim, poxa, é mais fácil vender diretamente. Sim, mas eu gosto quando está nesse nível, porque já sabe o que esperar, já sabe o que tem, o que pode, o que não pode, e já começa o projeto bem fluido. E claro, aproveita um pouquinho do teste já na implantação, né? Que aí entra com um novo consultor dedicado para vocês, né? Só para o pessoal entender, né? Perfeito. Obrigado aí pela consideração também aí, tá, Henrique? Bom, então, para quem não conhece a Fractal, muitos espectadores conhecem a Fractal, né? Ele é um CMMS, né? Que vai gerenciar todos os aspectos de manutenção, como ativos, fornecedores, técnicos, cronogramas de manutenções, peças de reposições, considerar com estoques, né? Onde temos até estoque mínimo e máximo, alerta de estoque mínimo, alerta de estoque máximo, todos os custos dentro das OS, sendo eles recursos humanos, né, que seriam as HHs, os custos dela, peças de reposição e o custo dela, e até serviços terceirizados, ou seja, OS com todos os custos parametrizados e tempos também, né? E claro, emergências, a gente também controla documentos dentro da solução, enfim, ele vem para ajudar tudo, né? E também a Fractal trabalha com descritivo, diagnóstico, preditivo e prescritivo agora, né? Para quem não conhece. E todos que quiserem conhecer um pouquinho melhor também da Fractal, basta entrar em nosso site, solicitar uma demo, fazer o contato com a nossa equipe comercial, que damos andamento, tá, pessoal? Bom, acho que agora, falando um pouquinho da Fractal, né? A gente dá agora os próximos passos da nossa agenda aí. Fiquem à vontade novamente, pessoal. Vamos lá, vamos falar um pouquinho como foi a implantação da Fractal na Casa Forte, né? A gente dividiu a implantação em 6 etapas, né, voltada a primeira para o levantamento de todas as informações que a gente precisava para a elaboração do nosso PPCM. Depois desse levantamento, a gente mapeou todo o processo, né, e aí do mapeamento foi criado a gente usou um pouquinho também de gestão de processos, onde foi depois criada a árvore. Da árvore, né, a gente conseguiu estabelecer um plano de manutenção voltado aos manuais. E na quarta etapa a gente fez a implantação, né? A gente fez a implantação e o monitoramento. Vamos dizer que até a aceitação final, que era a quinta etapa, a gente utilizou, né, a versão demo, como já foi comentado, que foi
um dos itens para a tomada de decisão da Casa Forte, da direção da Casa Forte, né? E, por último, que é a nossa última sexta etapa, é demonstrando o KPI, que realmente, com a implantação do Fractal, né, na parte de gestão da Casa Forte, a gente conseguiu ter um ganho muito grande, né? Então, a gente mostra no final um estudo de caso, um case, né, de sucesso, que foi uma das nossas usinas. Tudo bem, pessoal? Essa parte agora é mostrando mais como nós implantamos de fato a Fractal, né? Na verdade, a gente já tinha o nosso plano de manutenção, nós já tínhamos as nossas equipes trabalhando, nós temos as nossas usinas em operação e usinas que iriam entrar, e o nosso grande desafio era como controlo isso com qualidade, eficiência, rapidez e de forma que eu possa ter um local de acesso rápido e gerencial, né? Então, a gente tem uma grande dificuldade porque nós usávamos planilhas de Excel, a gente usava para entrar em contato e acesso às nossas equipes e-mail, e a gente viu que não era a melhor solução. E a gente percebeu que a gente estava na hora de ter uma qualidade melhor de gestão, e a gente começou a fazer a implantação, né? Como o Henrique já mencionou, a gente usou 30 dias do demo, que é uma coisa extremamente importante, porque a gente consegue, por mais que você compre uma plataforma e você saiba na apresentação, na parte de vendas, de como ela vai funcionar, de fato, você ter esses 30 dias de teste, é que você vai vendo o quanto ela é poderosa, o quanto ela te dá subsídio, e o quanto você pode imaginar que você vai com uma ideia de implementação apenas de gestão de ativos, de manutenção, mas aí a gente conseguiu fazer a parte de monitoramento, as nossas reuniões, ata, controle de documentos, a parte de orçamento, de custo. Então, a gente gente implementou no início desse ano, né, propriamente dito. Então, a gente está usando há 9 meses, mas, assim, eu entendo que a Fractal é excelente, mas ela tem uma celeridade, assim, de novidade gigantesca. Tem uma parte lá na Fractal que você, além deixa eu elogiar aqui, o suporte é muito rápido, muito eficiente, mas tem uma partezinha lá que você consegue dar sugestões de coisas novas, por exemplo. Claro que ela é uma plataforma genérica, então talvez ela não se adeque a uma necessidade específica sua, mas aí o que é legal? Tem uma partezinha lá de sugestões que você escreve lá o que você gostaria, que seria importante para você, e aí sobe. Tem outras pessoas que falam também, a Fractal sempre está implementando, eu acho isso uma coisa fantástica, tá? Então, a gente tinha nosso plano de manutenção e a gente pensou, não, vamos agora organizar. Deixa eu passar aqui. Pronto. A gente mostrando aí, o nosso plano de manutenção era em planilha Excel, a gente tinha muita dificuldade para controlar isso, e aí a Fractal nos deu realmente um suporte profissional, de fato, e de gestão e de celeridade e qualidade. Está passando. Pronto, isso aí, quando a gente começou a implementar, a gente viu que a Fractal tinha a possibilidade da gente organizar por árvores, né? Então, isso nos deu uma qualidade muito grande, porque a gente consegue saber exatamente onde está aquele ativo na nossa usina. Por exemplo, às vezes eu gostaria de saber, quem é da área de solar, a que track está associado a que módulo e a que inversor, ou seja, são equipamentos das usinas. E na Fractal a gente consegue ver isso muito rápido, utilizando lá a árvore de ativos. É uma coisa que eu achei muito legal, você consegue ver organizadozinho lá dentro. Perfeito, vou até complementar aqui, né, para os espectadores. Na Fractal, independente do pacote que você tenha, a quantidade de ativos é ilimitada. E o nível de detalhe que você chega, como eles chegaram, pode ser no micro detalhe, né? Explodindo toda essa árvore de ativos até o finalzinho dela, inclusive até nível de componentes, né? Ou pela empresa também eu posso só fazer o macro, né?
Então, essa parte aí é feita com uma importação simples em Excel. Você sobe toda essa árvore de ativos, que ela vai se encaixar dessa forma como a Rafa tem falado, e não tem limite, né? Só complementando um pouquinho, pessoal. Pode continuar, Rafa. É isso mesmo. No nosso caso, a gente contabiliza até os conectores, para você ter noção de como é minucioso, assim, é detalhista, e aí é a sua vontade, né? Você cadastra da forma como você achar pertinente. Como a gente tem muitos equipamentos e a gente tem a parte lá do armazém, que é extremamente importante, então a gente disse, não, vamos fazer a primeira vez e vamos cadastrar tudo, lógico. Cada dia a gente está cadastrando uma coisa nova, mas assim, a gente já subiu com uma base muito boa, né? Além da parte de cadastro de ativos, essa parte de gestão das ordens de serviço, né? Deixa eu passar aqui um pouquinho. Ó. Essa daí, tem um teor especial. Essa foi a primeira ordem de serviço gerada na demo da Fractal. Tanto que ela está com a logomarca, aí a gente deixou a logomarca da Fractal. Nós hoje temos a nossa, né? A gente já está com a plataforma em andamento, mas essa foi a primeira ordem de serviço que nós geramos na plataforma da Fractal. Então, você consegue identificar o ativo, localizar o ativo, você descreve a tarefa, você consegue dizer, determinar a hora que começou, iniciou só com um clique do botão. Ah, mas eu não posso clicar com o botão, eu posso utilizar lá cadastrando no calendário. Além de determinar as tarefas, eu posso criar subtarefas, eu posso anexar equipamento que eu utilizei e retirar, eu determino a quem é o responsável dessa ordem de serviço, então eu consigo anexar. Tem uma ordem de serviço que eu acho que a gente anexou, Rafa, eu acho que a gente anexou mais de 100 fotos, fora PDF, porque a gente acrescentou lá a recomendação do fabricante, fora link, fora anotações. Então, assim, eu disse, não, eu vou testar aqui até onde ela chega, e ela me surpreendeu positivamente. Sim, sim. Não, eu até complemento, né, que vocês falaram em fotos, você falou em fotos, links, etc., mas a Fractal é possível vídeos também. E não tem limite, realmente. E esse histórico de OS aí e tudo mais não tem limite. Então, claro, limitado por uma quantidade boa por arquivo, mas quantos arquivos vocês quiserem, né? Então, o espectador pode colocar o que ele quiser, pode colocar o vídeo para mostrar aquele antes e depois e por aí vai, né? Além de documentos, como você disse. Perfeito, Rafa, perfeito. É isso que eu ia comentar, né? A gente tem também a parte de gestão documental, onde a gente não tinha uma organização, um fluxo bem definido, como é que as nossas licenças, né? As licenças da usina, como é que estava, quem é que tomava conta. E hoje a gente tem, né, junto com a implantação da Fractal, todas as nossas licenças monitoradas, ou seja, a gente consegue, com 90 dias, né, do vencimento, avisar, ele manda um e-mail informando, ó, cara, você está com a sua LO, licença de operação, próximo do prazo de vencer, então a gente já corre para providenciar a renovação, ou seja, a gente não deixa vencer para depois tirar, né? Então também é um item muito importante. Perfeito. Vou complementar também. Qualquer tipo de documento. Qualquer tipo de documento a gente pode controlar. Tanto de ativos em geral, né, quanto de pessoas e terceiros da própria equipe, ASUS, treinamentos, qualquer tipo de documento, né? E como o Henrique disse, ele colocou 90 dias, eu posso colocar 30, 15, quantos dias forem interessantes. Um dia de atraso, outro de atraso. Ou se ele Você pode automatizar, né? Perfeito. A gente chama, inclusive, de automatizador essa função, onde o próprio usuário escolhe qual automatização ele quer que a Fractal tenha, né? E é isso. Perfeito. Pronto. Isso aí é um trecho da Fractal onde mostra todas as ordens de serviço, né? A Fractal tem a parte de tarefas, né? E a parte de serviço, de ordem de serviço. E essas aí são as nossas ordens de serviço. Então, as verdinhas é que nós concluímos, as amarelinhas é que está em processo, aí não tem, mas são as azulzinhas que você pode verificar. Então, o que acontece? Tem a tarefa, que você, por exemplo, no nosso caso, nós utilizamos para subir o plano de manutenção, então a gente subiu todo o plano de manutenção preventivo nas tarefas, e aí a gente consegue automatizar, determinando dia,
determinando qual é a área, qual é a instalação, e aí nessa data a gente automatiza e já vai cair para o responsável, então fica muito fácil, já cai no responsável, esse responsável recebe um e-mail de sinalização, mas quando ele entrar na Fractal, ele consegue visualizar o que está no nome dele, se está no prazo fica amarelinha, se atrasou fica vermelhinha, e se ele concluiu fica verde. Na transição de processos, né, você pode botar em verificação. Então, o que a gente faz aqui? A gente tem a tarefa, a preventiva, ela chega na data, ela gera um OS, encaminha para a equipe executa, a equipe passa para a aba de verificação e aí eu entro. Eu consigo analisar toda a ordem de serviço, verifico se está tudo certo, se está tudo certo eu concluo, se não está eu retorno para a aba de processo e aí eu digo, olha, gente, está faltando uma foto, está faltando essa informação, ou então a gente usa para tudo, tá? Por exemplo, a gente percebeu que a Fractal era um ótimo plataforma de controle, então a gente tinha os nossos ativos que iam para garantia, então a gente deixava lá na verificação, a gente consegue acompanhar com muita celeridade essa entrada e saída de equipamento de forma rápida e objetiva. Perfeito. Complementando também, né? Quando ela fala em processos OS, em processo, verificação e concluídas, aqui eles trouxeram para a gente, né, um calendário, né, que está por mês, mas pode ser por semana, por dia, por linha do tempo, até por calendário de escrita da semana, se a gente quiser criar, mas o mais usual para a equipe técnica é uma vista Kanban. Então, quando ela fala, eu estou no processo, eu mando para verificação, é muito simples na visão Kanban, né? São várias visões, né? Claro, a gente não consegue trazer tudo que a Fractal, ou que vocês utilizam na Fractal nessa webinar, mas tem essa possibilidade de visões diferentes, né? E, além do recado por e-mail que vai para o técnico também, vai um pop-up, igual o WhatsApp traz para a gente, um símbolo da Fractal lá em cima, que uma nova OS ou novas OS foram atribuídas ao técnico, né? Então, só para complementar a informação. Isso, Rafael. A gente colocou essa tela porque a gente faz avaliação, né, a cada 3 meses, né? E essa avaliação, vamos dizer assim, até o nome aceitação final, a gente ficou assim espantado. Por que a gente ficou espantado? Porque a gente, cara, vê a quantidade de OS que a gente realizou, né? Esse aí foi no mês 7, a quantidade de OS que a gente realizou. Ou seja, o sistema está funcionando, a Fractal está funcionando, né? Que é a questão do KPI. Então, a gente precisa também analisar como é que está o nosso retorno. Então, foi uma coisa muito apresentada, lógico, para a direção, cara, vocês fizeram isso tudo. Então, foi um ganho muito grande para a gente aqui. Tá? Perfeito. Eu acho que deu uma celeridade muito boa, Rafa, é porque nós conseguimos acessar a Fractal num tablet, num celular e de forma offline, né? Então, eu tenho o meu técnico lá executando e aí depois eu consigo subir muito rápido. Então, a gente deu celeridade aos nossos técnicos de campo, entendeu? Isso, importante, então, acrescentar também, né, que essa questão da OS offline, ela é através do aplicativo Fractal, né? O aplicativo Fractal, ele não tem um custo adicional, algo do tipo. Você tem um usuário, você acessa da forma que você melhor entender. Se você acha que você tem que usar no celular, no tablet, no computador, tanto iOS quanto Android, né? E aí o aplicativo permite essa execução offline, principalmente em usinas, temos muitos cases assim também, que é difícil a ter acesso à internet, à rede, né? Por isso que entra a questão offline. E offline, o técnico pode passar o dia todo offline, colocando fotos, vídeos, medições, né? E isso subir para o sistema quando ele tiver rede, né? Então, isso ajuda demais a OS offline, com certeza. Essa aí é a parte do nosso dashboard, né? E além de ter uma parte de tarefas planejadas e não planejadas. Então, foi o que a gente percebeu. A gente imaginou que queríamos a Fractal para ser uma plataforma que nos ajudasse de forma eficiente, rápida, objetiva, o plano de manutenção preventiva, e a gente percebeu que a gente podia abrir para várias outras coisas. Por exemplo,
O monitoramento semanal, a gente também criou uma tarefa dentro da Fractal e a gente faz o monitoramento semanal. A gente percebeu que precisava ter um controle de garantia de equipamentos. Nós temos um COI nosso, que está 24 horas olhando as usinas. Então, a gente percebeu que a gente poderia usar também uma aba para o COI. Então, tarefas planejadas são nossas tarefas do plano de manutenção preventivo, mas também nós temos outras tarefas dentro do nosso escopo de manutenção e gestão, e aí a gente entende que a Fractal ela é bem ampla, e aí você pode ir adequando a outras realidades que inicialmente a gente não achou que poderia ser feito, mas hoje a gente de fato controla tudo na Fractal. Perfeito, perfeito. Eu vi ali, né, aqui a gente tem o dashboard principal, né, para que os não conhecem, né, mas existem vários outros indicadores, né, de análise financeira também, análise econômica. Por exemplo, ela comentou em planos de preventiva. O legal, assim, que na Fractal você coloca os recursos a serem utilizados. Mão de obra, serviços e peças. Te traz um calendário de tudo que você vai utilizar, por exemplo, em 2024, né? Quantidades e valores. Dá para controlar MTBF, MTTR. Tem a parte de análise de falhas. Quando ela coloca aqui prioridade e severidade, é referente à prioridade, beleza, das tarefas e ativos também, e severidade de falhas. A análise de falhas é criada pelo próprio cliente, né, com tipos, causas, métodos de detecção. É o catálogo criado por vocês, né? Entre outros, né, onde aparecem tarefas programadas versus finalizadas, execução das preventivas, tem até a medição de tempos por corretiva. Qual é o tempo da primeira resposta, qual é o tempo da espera da solução, qual é o tempo da solução em si, quanto tempo eu fiquei naquela OS, né? As notas, a todos, né? Talvez não seja o caso da Casa Forte, aí eu pergunto para vocês, né? Mas em alguns casos eu sou um solicitante, eu sou o cara chão de fábrica, eu solicito, além de eu ver toda a mudança de status daquela minha solicitação, eu dou nota pelo serviço. Essa nota me gera uma nota por OS, uma média por técnico, para a gente medir a satisfação, né, dos nossos clientes internos com a equipe técnica, né? Então tem muita coisa englobada que a gente não consegue trazer tudo aqui, né? É só um overview, mas que todos conheçam. E é legal, né, ouvir de vocês aí todos esses cases internos que deu certo, porque eu lá naquela venda lá atrás, que começou com o Henrique lá atrás, a gente não sabe, né, como que vai ser. E aí até coloca aqui, eu lembro que ele me ligou quando ia fechar, não sei se o Henrique vai me lembrar, eu estava em viagem, não, fica tranquila. Até coloca o case aqui, sai um pouquinho aqui, pô, vai lá, aquela fralda da sua filha vai dar certo. Isso fica aqui na minha cabeça, então é legal ouvir depois de tudo que aconteceu, todo o trabalho para realizar a venda. Parece que não, né? Vocês tiveram um trabalho muito grande para fazer esse teste, e eu para que fizesse com que o teste desse certo, né? Então, quando vem aí feedback de tudo que está acontecendo, tudo que vocês estão ganhando, a gente fica muito feliz mesmo. Muito feliz. Uma coisa interessante, Rafael, eu acho que todas as empresas têm que se preocupar, e a Fractal realmente se preocupa, é o pós-venda, né? Então, o suporte que a Fractal passa para a gente aqui, cara, é uma coisa extraordinária. Então, a gente tem um suporte online, né, através de chat ou a abertura de um ticket, e você tem um SLS ali, cara, é questão de minutos, né? Não vou te dizer que é questão de uma hora, não. Minutos a gente recebe a resposta, a tratativa, e o pessoal tá de parabéns, tá? Ajuda muito para a gente aqui. A gente teve, a Rafaela pode até comentar, mas na fase de implantação, né, um componente da Fractal nos ajudou muito, né? Então, esse suporte, se não me engano, foram 3 semanas, né, de implantação junto com a Fractal. Se não fosse a participação dele, a gente não tinha saído do lugar, mas, rapaz, atenção, né, a preocupação, vai dar certo, vamos montar, vamos pegar um exemplo que vocês estavam tentando, vamos mudar para isso. Então, isso é bom, né? Isso é muito bom. E a Rafaela, se eu não me engano, ganhou um prêmio da Fractal. Você já gerou 500 ordens de serviço. Gente, eu confesso que para vender, né, você oferece tudo, né? Falei assim, cara,
tá muito bom para ser verdade, mas deixa rodar aí e vamos ver o pós-venda. E aí eu tenho um apelidozinho que eu botei em vocês, eu não sei se eu posso falar, mas eu chamo vocês de McDonald's, que é atendimento rápido, delivery. Falou, respondeu, resolveu. Então, eu brinco que uma coisa que eu prezo muito aqui é suporte e o pós-venda, e o pós-venda de vocês é excelente. Quando eu comecei no demo, passei um mês, a gente não sabe de tudo, a gente vai fazendo errado mesmo, mas o importante é que você vai ter alguém para lhe ajudar e lhe ensinar, entendeu? E assim, todas as vezes que eu solicitei, quando eu não consegui entender, vocês acessaram e fizeram para mim, me ensinaram, me explicaram com toda a paciência do mundo. Então, eu sou uma defensora da Fractal, além da a ferramenta ser simples, né, intuitiva de você fazer, ela é intuitiva, você consegue entender o fluxo só olhando para ela. Uma outra coisa que eu acho extremamente importante é que você consegue mexer, ela te dá essa possibilidade de você escolher como é que você vai fazer o seu KPI, como você vai fazer o seu dashboard, o que é que eu quero aqui. Então, eu acho isso muito legal, você consegue mexer, você consegue mudar, não é uma coisa formatada, você consegue usar para várias coisas, e o suporte, né? Porque o que eu não sei, eu aperrei alguém aí. E aí, até agora... Não, perfeito, perfeito. Para que todos conheçam, né? Existe o chat online, né? Onde o usuário pode chamar o chat online, coisas mais rápidas, né? Eu vou tirar uma dúvida, porém a Rafa e o Henrique sabe, eu como vendedor e já fui consultor Fractal e já fui cliente Fractal com implantações, eu também presto esse suporte no início, né? Que eu sei que dá sempre aquela dúvida, aquela travada. Conversei com a Rafa alguns fora de horário, alguns momentos. Uns milhões de vezes. É, Rafael sofreu, coitado. então tem isso. Já sei, eu acho que é um item que eu preciso de uma nova aula ou algo do tipo. Aí eu já posso partir para um suporte mais dedicado, marcar uma reunião, né? Tem o CS também, né? Que para eles aí quem presta é a Gisele também, que fica acompanhando. Então, assim, tem todo um... Além de cursos EAD que ficam disponíveis o tempo todo, né? Então, antes de eu perguntar para o Rafael, será que não vale a pena eu dar uma olhada no vídeo? Aí eu vejo todo o fluxo. Agora entendi. Não entendi mesmo. Vamos para o suporte. Então, tem todo esse aparato aí por trás para deixar com que vocês rodem, né, o sistema, né, e que continue sendo clientes Fractal aí. E também tem um detalhe, Rafael, a facilidade de você usar o sistema, né? Como você já tinha comentado, a questão do offline e nossos parceiros, né? A gente possui aqui dois parceiros, duas empresas que prestam serviço para a gente na parte de campo. Uma, vamos chamar de foi tranquilo a passagem, né, para o Fractal. A segunda já teve um pouquinho de você entender a mudança de cultura, mas depois que foi implantado, a pessoa falou, cara, por que a gente não implantou a Fractal na nossa empresa, né? Então, a gente vê a qualidade do trabalho sendo mais desenvolvido melhor, né? O ganho que eles estão tendo agora, para vocês terem ideia, a outra empresa não tinha um sistema fixo, né? Não tinha um sistema contratado. A gente usava muito um repositório, ou seja, o SharePoint da vida, e ele se perdia. Então, quando a gente mostrou para ele, a gente usa o Fractal, e hoje todos os nossos contratos, todos os nossos parceiros que vão entrar nas nossas outras usinas, né, as próximas usinas, eles têm que utilizar a Fractal, já está fechado, né, para usar a Fractal. Isso é uma coisa muito boa. Então, você tem aquela... agregando valores para outras empresas conhecerem também o produto que a gente escolheu e está um caso de sucesso, né? Perfeito, perfeito. Legal aí o bate-papo, a gente né, sai um pouquinho aí só da Casa Forte, né? Fala um pouquinho da parceria de ambos. Claro, por que a parceria pro lado da Fractal deu certo? Porque do lado de vocês também deu certo, né? A paciência, a pergunta, buscar informação. Muitos casos, putz, eu vou encher a Fractal. Não, muito pelo contrário, eu tô parado, eu tô com dúvida. Vamos desenrolar isso, né? Então, a troca de gentilezas, vamos assim dizer, entre os dois, que faz com que a parceria dê certo, né?
Não apenas se a Fractal foi muito boa e vocês não quiserem escutar, ou vice-versa, vocês querendo e a Fractal. Então, é a parceria de ambos que faz com que tudo dê certo, né? Trabalhar em parceria, realmente. Quando a gente fala em fechar contratos, é fechar uma parceria mesmo, né? Bom, eu acho que a gente falou bastante. Agora vamos trazer o nosso último slide, né? Que é referente aos números de vocês, né? E aí a gente vai abrir para perguntas, né? Já temos algumas aqui, já lendo em seguida. Ok. Vamos falar sobre um caso de sucesso, que é uma das nossas usinas, né? A gente fala na parte de geração, então tudo bem que a gente ainda não concluiu o ano, né, 2023, mas a gente já tem uma noção mais ou menos de como vai ser o final, né, da nossa produção. Então, a gente vê sempre, a gente tem uma energia que se gera e que entrega contratualmente. Então, esses dois gráficos aí mostram a nossa realidade, né, o atual. Então, uma das nossas usinas é uma das melhores usinas que a gente tem aqui, é uma usina de 6 mega, mas se você comparar o que a gente precisava entregar, né, dos 100%, em 2022 a gente entregou menos 7%. E hoje, né, fechando na última semana, com o mês 9, com a implantação da Fractal, lógico que tem outras características que contribuem, que é a questão climática, mas com a implantação dela a gente percebeu que a gente teve um ganho muito grande, ou seja, a gente ficou com 1% até o mês 9, né, até o mês de setembro. Então, a gente ficou com menos 1% do que era para a gente entregar. Então, isso um fato muito bom, né? Para a empresa é muito bom. Ou seja, cara, a gente conseguiu chegar muito próximo do que a gente estava querendo de ajuste, né? Da parte de implantação do Fractal. E é um sucesso, né? Então, quando a gente apresenta esse slide para esses números, na realidade, para a direção, cara, o que foi que aconteceu? Isso a gente tem uma reunião aqui toda segunda-feira e são os números, né? Cara, quanto vocês entregaram, o que é que tá? Então, quando ele vê isso aqui, ele diz, o que foi que vocês fizeram? Fizeram mágica? Não, a gente não fez mágica. A gente implantou gestão, né? Onde a gente não tinha uma gestão ativa, hoje a gente tem uma gestão ativa que um dos itens da gestão é o software, né? É o Fractal. Então, com isso, a gente ganhou um ganho muito grande. Esse é o nosso caso de sucesso. Lógico, tem outros, né? Mas esse é o que brilha. Perfeito, perfeito. E aí eu complemento, né? Eu tenho uma usininha aqui em casa, tá? Eu sou adepto disso, graças a Deus, pago sempre o mínimo do mínimo aí, né? E aí eu fico vendo essa quantidade gerada, aí eu venho aqui na minha realidade, que é 13, 14 kWh dia, né? Mas é legal, é legal. E eu acompanho, como vocês acompanham aí, eu acompanho meu investimento também, né? O que eu investi para colocar essa mini usina aqui, então eu acompanho também. Então é legal ver aí e fico feliz também pelo ganho aí de produtividade de vocês também. Bom, eu acho que é isso, né? Acho que agora a gente pode abrir para as perguntas e respostas, né? E vamos lá. Aí vocês aí, entre vocês dois, se decidam como, né? Como vocês querem responder, quem vai responder. Bom, vamos subir as perguntas aqui já. Qual tipo de manutenção é mais usada no setor? Creio eu que eles estão pensando aí em, sei lá, preventiva, corretiva, preditiva e por aí vai. Vamos lá. A gente implantou o plano de manutenção, né? Hoje, se você pegar nosso gráfico lá, vou falar para vocês, 80% é manutenção preventiva, né? A gente tem uma meta para o próximo ano, que é só a gente transferir essa manutenção, né, planejada para a parte preditiva. Então, a gente quer, na realidade, fazer só inspeções, né, para que se evite a manutenção corretiva não programada. Perfeito, perfeito. E é legal colocar que a Fractal tem censuramento para isso também, dá para contribuir nessa nova fase, né? E demais, não apenas para energia fotovoltaica, como outras áreas, né? Então, é um passo legal, você dá já para preditiva mesmo, né? Boa, boa. Quer complementar alguma coisa, Rafa? Podemos falar a segunda? Não. Perfeito. Quais são as estratégicas para reduzir os custos operacionais a longo prazo? Bota lá.
Veja, a estratégia nossa é de fato isso, eliminar não, né, mas reduzir ao máximo manutenções corretivas, focando nas preventivas e nas preditivas, né, e a Fractal te dá esse suporte, né, quanto mais preventiva a gente fizer, quanto mais preditiva a gente fizer, menos corretiva a gente vai fazer. Então, a nossa ideia é que corretiva seja quase nenhuma, né? Uma emergência, uma urgência, um COI solicitou, que a gente não pode fazer nada, mas a gente tem a ideia de vamos prevenir para a gente evitar ter um problema futuro. Perfeito. Obrigado, Rafa. Vamos para a terceira pergunta. Como a gestão de ativos ajuda com danos causados por condições climáticas adversas ou falha de equipamentos? Uma das finalidades, né, da implantação é a gente focado para a parte de a certificação da ISO 55000, né? Então, a 55000, a 1 e a 2. E, na realidade, engloba uma certificação única, né? Então, com o software, né, a gente tem conseguido, na realidade, monitorar a questão dos equipamentos, as falhas, né? Então, a gente tem hoje uma parte analítica, né? Que é o nosso suporte. A Rafaela também faz essa parte analítica, onde a gente consegue verificar, junto com a Fractal e junto com um parceiro, a parte externa, o ponto onde o equipamento vai apresentar uma falha. Então, com isso, a gente consegue monitorar e já programar, né, naquela manutenção corretiva programada, justamente para evitar essa falha, né, do equipamento, e o equipamento ele tem a vida útil dele garantida pelo fabricante. Vamos para outra pergunta, né? Tem algum caso de sucesso dos impactos na eficiência e rentabilidade de uma das usinas com essa implementação? Creio eu que é referente, por exemplo, ao slide anterior, né? Que foi o case que a gente comentou, né? Da melhoria aí, mas fiquem à vontade aí. Justamente, essa usina é a usina de Tiradentes, ela é de Minas Gerais, e a gente percebeu que com a Fractal a gente conseguiu dar celeridade nas nossas manutenções preventivas, e por fazer mais manutenções preventivas, a gente praticamente teve quase nenhuma corretiva, e isso ajudou muito na geração e operação da usina ao longo do ano. Perfeito. Aí pensando em outros cases, né? Eu, como prestador de serviço, chegar nesse nível aí do 80 ou até mais do que isso de preventiva é um sonho da maioria dos espectadores ou todos que estão aqui, né? É uma coisa muito difícil de se conseguir e quando se consegue, se tem o resultado, né? Bom, vamos para mais uma pergunta. Existe alguma dificuldade maior em regiões com climas extremos que afeta a gestão de ativos? Eu vou colocar meu case aqui. Extremo calor, energia da minha casa vai muito bem, solzão liberado. Quando acorda meio fechada aquela coisa, eu já fico, nossa, hoje não vai ser dia, hoje eu vou ter que gastar com energia. Mas fiquem à vontade aí com o case de vocês, em usinas realmente. A gente tem, recentemente, a gente tem com essa mudança climática, né? A gente tem uma elevação de temperatura, né? A gente quando a gente faz estudo, a gente dimensiona com há 10 a 20 anos atrás, né? Então, esse ano foi um ano um pouco atípico, né? Onde a gente teve uma elevação de temperatura. E isso contribuiu, né, para a gente, em uma das nossas usinas, tá? Diminuir um pouco a eficiência dos equipamentos, tá? Então, a gente abriu uma aula de serviço para fazer uma investigação para ver o que é que estava acontecendo. E aí, quando a gente traçou a curva IV, né, dos investidores, a gente percebeu que, na realidade, a gente estava tendo uma queda de tensão devido à elevação dessa temperatura. Então, para vocês terem uma ideia, a gente trabalha aqui em torno de 34, estourando 35 para fazer um equilíbrio, né? E quando a gente foi fazer essa variação, a gente estava quase com 60 graus no módulo, né? No painel solar. E com isso, você tem uma série de módulos que faz com que essa tensão diminua. Então, o investidor, ele já entende que você já perdeu, né, um pouco, né, tem um percentual da parte da eficiência dele. Então, é uma coisa que ainda está
até o mercado, né, precisa também trabalhar nessa questão de eficiência dos equipamentos em relação a esse ponto. Apesar de alguns fornecedores já informam, né, ele traça para a gente uma curva de temperatura e já diz, ó, quando você tiver uma temperatura elevada, teu inversor vai diminuir a potência. E aí isso é importante, né, porque a gente precisa justificar porque a gente não teve a eficácia e a eficiência ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem que fazer uma justificativa, mostrar em gráfico, exemplificar, informando, ó, a gente tem isso, aconteceu isso, essa função, a temperatura altera, a questão da tensão, tem outros aspectos também, né? Mas esse em relação à parte climática, sim. A gente teve também outro caso onde, na nossa previsão, a gente tinha uma quantidade de radiação, né, medida, planejada, e quando a gente verificou, a gente ficou quase 20% a menos. Ou seja, a gente tem 20% a menos, a gente tem, teoricamente, 20% a menos da nossa produção planejada. Isso também a gente precisa justificar. Estamos em anos difíceis, né? Essa elevação de temperatura, de fato, limita, né, a geração de energia solar. O ideal é que fosse sol, né, raios, né, a irradiância com uma baixa temperatura, seria perfeito, mas, infelizmente, a temperatura limita a potência do módulo, limita a conversão de energia do inversor. Então, o ideal é que a gente tivesse menos temperatura, mas não é a nossa realidade. Então, temperatura, sim, influencia negativamente na geração de energia solar. Perfeito. Uma coisa interessante, Rafael, é que influi na nossa gestão, né? Porque a gente está aqui, né? Pô, aconteceu alguma coisa com o equipamento. Vamos lá verificar, né? Fica a questão. A gente abre um OS no sentido de uma inspeção visual para fazer uma investigação para ver o que é que está acontecendo, né? Então, quando a gente vai pegar os dados e filtrar os dados, fazer o tratamento dos dados, a gente verifica, cara, é a temperatura, não é o equipamento, né? O equipamento está tranquilo, está na vida dele, ele tem um dispositivo para justamente não diminuir o tempo de vida dele, então ele já faz esse acionamento para, ó, eu vou diminuir minha eficiência, mas eu vou te garantir que eu tenha os meus 25 anos, estou dando exemplo, né? Vai depender de fabricante para fabricante. Então, a gente diminui a minha eficiência, mas também te garanto que meu equipamento vai ter uma vida maior. Perfeito. Isso para mim aqui em casa é uma coisa nova. Eu particularmente não conhecia, né, essas diferenças aí. E é legal saber. E pensando em preditiva também, se ele chegar num limite, né, de temperatura, você poderia já ser avisado, né, e correr antecipadamente e tudo mais. É isso aí. É isso aí. E aí lembrar também, aproveitando, já que você está falando de sujidade, a sujeirinha lá, a poeira, o dejetos de aves. Então, veja lá sempre a sujidade dos seus módulos e temperatura. Controlando isso, eu acho que você consegue ter uma boa eficiência lá na sua planta solar. Perfeito. Perfeito. E agora vou eu colocar uma pergunta, tá? Que surgiu aqui, né? Pensando, quando tem granizo ou algo do tipo, chega a danificar muito as placas? Elas são bem resistentes? Aí é uma pergunta minha mesmo. O módulo, a montagem dele, ele tem um invólucro dele de alumínio, ele tem um vidro temperado. Esse vidro temperado é para proteção contra impacto, e ele tem uma proteção, encapsulamento, né, que chama o IVA, que é o encapsulamento, né, das células fotovoltaicas de fato. Aquele vidro temperado, ele é para aguentar impacto. Agora, obviamente, né, depois que tem uma incidência dessa de granito ou qualquer intervenção mecânica no módulo, o que a gente recomenda? Faz uma termografia, né? Faz uma termografia para verificar se tem fissuras. Por quê? O módulo, as unidades, grandezas elétricas, você consegue identificar no módulo, tem um datasheet dele, então você vai ver tensão e corrente, né? A corrente está relacionada à irradiância, os raios ultravioletas que batem nela e a tensão e a temperatura. Então, tem essas correções. Mas, de fato, ele vai entregar isso. O datasheet vai dizer, olha, esse módulo aqui, ele entrega uma corrente X e uma tensão Y. Se é uma coisa muito diferente, você tem que parar. É sujeira? É sombra? É alguma coisa?
Mas não, possa ser que dentro daquele módulo ele tenha uma célula danificada, ele não parou de funcionar. Por mais que a ligação seja em série, tem uma coisa chamada de bypass, que ele lá separa os módulos por halls, né? Por circuitos menores. Então, eu posso ter um trecho lá danificado e ele vai operar, mas a característica dele elétrica muda, né? Então, eu posso sim ter um problema, ou não, pode ser naquele momento instantâneo eu consigo ver, mas ao longo prazo eu posso diminuir sim a vida útil. Por exemplo, trincou lá, eu não consigo ver, mas aquelas fissuras vão entrar impurezas que vão danificar a célula. Então, o ideal é, ok, verifica por um tempo, monitora o módulo, né, ver as características elétricas dele, e faz uma termografia. A recomendação que eu faço é essa. Perfeito. Teve um caso, Catarina, que teve, né, uma chuva de granizo, e aí como Santa Catarina tem a questão do vento, da velocidade do vento ser um pouco atípico, né, maior, lá a maioria das estruturas são estruturas fixas, se você não tiver seguro, você vai perder os módulos, tá? Então tem que ter seguro para nessa situação. A gente aqui, né, a gente utiliza o sistema de tracker. Então no nosso tracker a gente tem a opção de assim, geadas, neve, não vai acontecer porque a maioria na região norte e nordeste, né? Mas pode ser que aconteça, né, dependendo da mudança climática. Então toda vez que tem um sinal de geada, né, de granizo ou algo parecido, o tracker ele vai para a posição de segurança. Então, justamente essa posição de segurança é para evitar, né, que o bata no vidro, né, do módulo e danifique o módulo, e a gente, com certeza, danificou, a gente vai ter que remover o módulo, porque é um risco de incêndio, é um risco elétrico para o colaborador. Caso ele coloque a mão ali, ele tem uma grande possibilidade de levar uma descarga. Então, a gente consegue diminuir bastante, né? Isso para nossas usinas hoje que a gente está utilizando o sistema de tracker. Perfeito, perfeito. Obrigado pela resposta aí, minha pergunta pessoal aí, complementaram bem os professores aí. Bom, temos mais uma única pergunta, né, para finalizarmos o nosso webinar. Qual é a qualificação, treinamento, né, preciso para trabalhar na gestão de ativos em usinas fotovoltaicas? Vamos lá. Eu posso chamar esse item como PDCA, tá? Ou seja, a gente é melhoria contínua. Então, você tem que estar sempre fazendo treinamento, se qualificando, porque é tecnologia, né? Tecnologia muda em questão de segundos. Então, hoje a gente tem uma tecnologia, daqui a alguns segundos a gente tem outra, né? Então, essa semana a gente estava conversando de um produto de limpeza de módulo. Então, que você consegue manter o módulo limpo durante um certo período de tempo, né? E é uma coisa nova no mercado, pelo menos no mercado brasileiro. Eu acho que no mercado exterior, com certeza, já possui essa tecnologia. Então, a gente precisa se adequar, a gente precisa pegar esse conhecimento de fora, né, e aplicar aqui no Brasil, porque, com certeza, a gente tem um ganho muito melhor em relação ao que a gente usando um modelo mais tradicional. Perfeito, perfeito. É legal você comentar agora, né, que atualização você falou da limpeza, né? Mas claro que acho que também a pessoa entender de elétrica, né, eletrônica talvez, e aí sempre se atualizando, porque tudo muda, né? Hoje a gente está trabalhando de um jeito, pode falar. Eu acho que tem vários nichos, né? Olha, se você quiser, você pode trabalhar na parte operacional mesmo. Então, o curso de eletricista, o curso de eletrotécnico, são cursos importantes. Você pode trabalhar na parte do COI, né, que é a parte lá de monitoramento, verifica das telas, os alarmes. Você pode trabalhar na parte de análise, né? Análise, comportamento, estudo. Você pode trabalhar na parte de planejamento. Você pode trabalhar na parte da parte de que as usinas solares, né? Elas são um módulo on-grid, né? Elas são ligadas à rede. Então, toda a geração que nós utilizamos lá na usina, né? Toda a energia que nós geramos, desculpa, toda a energia que nós geramos na usina, ela não tem o local de armazenar ainda,
no sistema on-grid, né? Sistema híbrido pode ser, mas no sistema on-grid ela é injetada na rede. Então, é interessante também ter o controle dessa energia que é injetada na rede de uma distribuidora elétrica. Então, eu preciso, porque eu gero energia, injeto a energia numa rede da concessionária no seu estado, sei lá, Minas Gerais é a CEMIG, em Pernambuco é a CELP, na Bahia é a Coelba, né, e por aí vai. E eu preciso também controlar, porque eu posso gerar muito bem essa energia e aí injeto na rede da concessionária e aí eu preciso controlar, né? Será que eu estou recebendo os créditos na minha própria usina ou então nas outras unidades de compensação? Então, assim, eu acho que tem várias partes. Tem a parte supervisória, que é a parte de TI. Então, eu acho que gestão de ativos e usinas solares tem vários eixos que você pode estar trabalhando. E é sempre assim, é como o Henrique disse, sempre está agregando valor, a gente sempre está trazendo novidade. O mercado ele é muito rápido, toda hora tem uma novidade. A gente foi para a feira lá da Intersolar e aí a gente viu que tem um otimizador de energia, essa parte de sujidade de módulos. Eu acho que toda hora está estudando. Perfeito, perfeito. Perfeito, pessoal. Acho que por hoje é só, né? A gente respondeu aqui as perguntas do pessoal. Caso tenha alguma faltando aí no chat, a gente responde aí pelo YouTube, né? Então, agradeço demais vocês dois, tá? A minha Casa Forte aí por ter aceitado aí estar aqui com a gente. Obrigado mesmo, obrigado a todos os espectadores. Agora fiquem à vontade em se despedir e quem sabe até a próxima aí. Obrigado, pessoal. Obrigado a Fractal. É um prazer a gente passar conhecimento e nossos casos, né, que acontecem, nossas expectativas. Isso é muito bom, né? A gente troca informação. Eu só tenho que agradecer pela oportunidade. Obrigada, pessoal. Acho que foi muito importante esse bate-papo, esclarecer. A gente apresentar o nosso caso, vocês conhecerem mais sobre a Casa Forte, sobre a Fractal. Né? Conselho, entra lá, faz o teste no DEM, vocês vão gostar. Acho que é importante. Mais do que a gente falando, apresentando aqui, eu acho que é botar a mão na massa mesmo e ver se funciona. Aí vocês vão, com certeza, a expectativa vai superar a expectativa. Obrigado. Obrigado, então, Rafa. Obrigado, Henrique. Obrigado a todos os espectadores. Até a próxima.